1 Pedro capítulo 5, verso 10, diz assim: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Amém? Amém. Deus é esse, Deus tão bom, Deus tão misericordioso, que esse Deus possa trazer para nós, na manhã de hoje, a bênção de sua palavra, do alimento que vem dele. Vamos dar continuidade à série que está lá em Oséias, capítulo 7. Oséias, capítulo 7, do versículo do 1 ao 16. Eu dei o tema hoje como Deus expõe antes de restaurar. É o que nós vamos ver no livro de Oséias, nesse capítulo, é o que vamos aprender. Hoje eu quis ler na versão NVI, então os irmãos possam assim entender. Amém? Diz assim: quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria são revelados, pois praticam um engano. Ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas. Mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem. Eu os vejo constantemente. Eles alegram o rei com as suas impiedades, os líderes com as suas mentiras. São todos adúlteros, queimando como um forno cujo fogo o padeiro não precisa atiçar desde sova a massa até quando o faz crescer. No dia da festa de nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho, e ele dá as mãos aos zombadores. Quando se aproximam com suas intrigas, seus corações ardem como um forno. A fúria deles arde lentamente a noite toda. Pela manhã queima como chama abrasadora. Todos eles se esquentam como um forno e devoram os seus governantes. Todos os seus reis caem e ninguém clama a mim. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros sugam sua força, mas ele não percebe. A cinza espalha-se pelo seu cabelo, mas ele não repara. No verso 8, ali falando sobre o bolo, também fala como pão em algumas versões. A arrogância de Israel testifica contra ele, mas, apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não busca. Efraim é como uma pomba, facilmente enganada e sem entendimento. Uma hora apela para o Egito, outra hora se volta para a Síria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede. Eu os farei descer como as aves do céu. Quando os ouvir se reunindo, eu os apanharei. Ainda deles
porque se afastaram de mim. Ai deles, perdão, porque se afastaram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam a mim do fundo do coração, quando gemem orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Eu os ensinarei e os fortaleci. Eu os ensinei e os fortaleci, mas eles tramam o mal contra mim. Eles não se voltam para o Altíssimo. Não como um arco, são como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos à espada por causa de suas palavras insolentes, e por isso serão ridicularizados no Egito. Amém. Pai amado, aqui está a tua palavra. Fala conosco. Eis-nos aqui. Abra o entendimento da tua igreja. Fala, Pai, com a tua igreja, porque a tua igreja te ouve. Senhor, meu Deus, que a tua presença aqui possa restaurar corações, possa endireitar os nossos passos, que o nosso olhar venha estar somente para a tua vontade. Corrija-nos com o teu amor, com a tua justiça, e abraça-nos, ó Pai, com a tua misericórdia nesta manhã. Em ti, Senhor, nos escondemos, e a tua palavra queremos esconder no nosso coração. Eis-nos aqui. Nos ajude a compreender a tua palavra, a mensagem que o Senhor nos traz nesta manhã. Muito obrigado. Vai conosco, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe algo que precisamos entender sobre a forma como Deus age. Quando Deus se aproxima, Ele não apenas abençoa, Ele revela. Quando Deus restaura, Ele não apenas levanta, Ele expõe. Isso é extremamente importante que nós lemos, porque muitas das vezes pensamos que quando Deus está agindo, tudo vai parecer bonito, tudo vai parecer melhor, tudo vai parecer resolvido. Mas o texto nos mostra algo diferente para os nossos corações. Quando Deus começa a restaurar, aquilo que está escondido vem à tona. Então, olha o que ele vai dizer: quando eu restaurar a sorte do meu povo, quando eu curar Israel, então a iniquidade de Efraim será revelada. Então existe um propósito de Deus aqui de restauração. Quando eu restaurar a sorte do meu povo, aqui está o ponto de partida. Deus está falando de restauração. Então essa expressão, restaurar a sorte, não se limita à libertação do cativeiro. É interessante.
Ela é mais ampla. Ela fala de renovação. Ela fala de restauração nacional. Ela fala de recuperação da condição do povo. Então, Deus não havia desistido de Israel. Mesmo com o pecado, mesmo com a idolatria, mesmo com a infidelidade do povo, Deus ainda fala, meu povo. É interessante. Isso é linguagem de quê? De aliança. Quando você chega para alguém e alguém está conversando com você, você fala, pois é, eu estava conversando com a minha esposa. Eu estava conversando com o meu esposo. Um sinal de que você tem uma aliança com ela e ela com você. Então, quando Deus fala, meu povo, é uma linguagem de aliança que Deus tem. Então, antes de julgar, Deus se revela como aquele que deseja restaurar. E aí ele fala, quando eu curar Israel. Aqui a linguagem se aprofunda. Curar não é apenas melhorar circunstância. Curar é restaurar completamente. Quando você se machuca, nós estávamos conversando agora há pouco, né? Pastor Juan fazendo lá o jiu-jitsu lá e deu um jeito aí. E aí, estávamos conversando ali, aí perguntaram, eu não me lembro quem perguntou, mas perguntaram, pastor, está melhor? Então, estou melhorando, mas não está curado. Não é verdade? Não está curado. Então, é importante, porque quando Deus cura, Ele cura por completo. Isso é interessante, né, meus irmãos? Então, Deus não está interessado apenas em melhorar a nossa vida. Ele quer transformar o seu coração, o nosso coração. E aí, quando isso acontece, quando esse processo começa a acontecer, o que a Bíblia diz? Então a iniquidade de Efraim será revelada. Isso aqui é profundamente importante em relação à iniquidade. Não é apenas erro, é desvio da aliança, é a corrupção moral do povo, é a culpa diante de Deus. Mas quando Deus age, o pecado aparece. Então, a presença de Deus não esconde o pecado, pelo contrário, ele expõe o pecado. Quando nós nos aproximamos diante de Deus, nós nos reconhecemos quem realmente nós somos. Nós reconhecemos realmente quem o Gerson é. Porque Deus é tão puro, Deus é tão puro que quando nós nos aproximamos de Deus, reconhecemos a nossa fraqueza, o quanto nós somos pecadores. Então, o povo estava vivendo um período de segurança, um período de abundância e prosperidade, mas isso não resolve o problema. Pelo contrário, revelou o problema. A prosperidade, ela não cura o coração, ela revela o coração. Então, ele continua, até mesmo os atos ímpios de Samaria. Samaria era a capital, o centro político, o centro econômico. A corrupção não era isolada, era sistêmica aqui. Por quê?
Existiam aqui a exploração dos pobres, existiam aqui abuso de poder, e existia a tal da injustiça social. Irmãos, quando o pecado atinge o centro da sociedade, toda a estrutura se corrompe. Isso é uma verdade. Isso acaba expondo uma sociedade em colapso. Pois a Bíblia diz, eles praticaram o engano. Agora Deus apresenta as circunstâncias. Engano inclui mentira. Engano inclui um falso testemunho. A quebra da aliança. Então a sociedade acaba perdendo a verdade. Acaba perdendo a confiança, a integridade. Então, uma sociedade sem verdade é uma sociedade em colapso. Esse é o fato. Não é diferente dos nossos dias. Ele diz, um ladrão entra. Aqui a linguagem muda para uma imagem concreta. O crime dentro de casa. A insegurança interna. E aí logo em diante ele diz, um bando saqueia na rua. Agora nem fora há segurança. Ou seja, você não está seguro nem dentro e nem fora. Olha que problema. Dentro é o que? Uma corrupção privada. E fora uma corrupção pública. Então, quando o pecado domina, não há segurança nem no lar e nem na sociedade. Isso é um perigo. Irmãos, o que isso significa? Esse texto nos mostra algo extremamente aqui sério. Quando Deus quis curar, quis restaurar, Deus quis trazer o povo de volta. Mas quando ele se aproximou, o que aconteceu? Apareceu, foi o pecado. O pecado foi exposto. O maior problema aqui não era a falta de bênção, era a profundidade do pecado. Mas isso continua sendo uma verdade nos dias de hoje. Muitos pensam, se minha vida melhorar, eu vou estar bem. Mas o problema não é a circunstância. O problema agora é o coração. Entende? Você não precisa apenas de ajuda. Nós não precisamos apenas de ajuda. Nós precisamos de transformação. Então, o texto vai discorrendo e vai dizer, não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. O que Deus está mostrando aqui é algo muito sério para Israel. É algo muito sério para nós aqui. O problema do povo não era que eles negavam a existência de Deus. Eles sabiam que Deus existia, mas viviam como se ele não estivesse vendo Deus. Eles ignoravam Deus. O texto diz, eles não dizem no seu coração.
Isso indica e significa que não havia reflexão interior. Não havia um exame de consciência. Não havia um arrependimento real. Eles não paravam para pensar do tipo: Deus está vendo o que eu estou fazendo. Deus conhece meu coração. Eles não paravam para pensar sobre isso. Eles sabiam que existia um Deus. Então o povo perdeu a consciência espiritual. E quando isso acontece, eles não conseguem avaliar mais as suas atitudes diante de Deus. E viviam de forma automática. Vivem sem temor. Vivem sem perceber a gravidade do próprio pecado. Entende? Meus irmãos, o maior sinal de queda espiritual não é apenas o pecado, é a falta da consciência do pecado. Isso é um perigo. E o texto continua dizendo: eu me lembro de toda a sua maldade. E aqui Deus revela algo fundamental. Eles haviam se esquecido de Deus. Entende? O mais interessante era que Deus não se esqueceu deles. E Deus sempre buscando. Esse negócio que eu escolho Deus é mentira, irmãos. Esse negócio que eu escolho Deus é mentira. É Deus que te busca, é Deus que nos busca. E aí a Bíblia fala: eu me lembro. Não significa apenas lembrar mentalmente. Significa que Deus vê tudo. Significa que Deus registra tudo. Significa que Deus vai agir com justiça, mas também com amor. Irmãos, o pecado pode ser ignorado por mim e por você, mas nunca passa despercebido por Deus. E o texto enfatiza toda a sua maldade. Nada escapa, nada fica oculto, nada é pequeno demais para Deus não enxergar. Aquilo que nós tentamos esconder dos outros já está completamente exposto diante de Deus. Não tem como esconder. Então, os pecados deles são como um exército ao redor deles. Ou seja, eles estão cercados pelas próprias ações, sem saída, sem escape. O pecado não é apenas cometido, ele aprisiona o povo. O pecado que praticamos hoje pode se tornar a prisão que viveremos amanhã. Então, o problema não era falta de religião, era a falta de consciência, era a falta de temor, era a falta de percepção da presença de Deus. É isso que o texto está dizendo. Então, o coração endurecido não é aquele que não conhece a verdade, é aquele que já não reage mais à verdade. E aí a Bíblia diz: por sua maldade eles agradam um rei, e pelas suas mentiras os seus líderes.
Aqui o texto revela algo ainda mais profundo sobre o estado espiritual da nação. O pecado não está apenas no povo comum, ele chegou até a liderança. O que o versículo está dizendo é: as pessoas usam o pecado para agradar quem está no poder. E usam a mentira para manter o sistema funcionando. Olha o ponto que Israel ali chegou, que o povo de Deus chegou. A maldade aqui deixou de ser algo escondido. Agora se torna público. Agora ela é usada como ferramenta. Para quê? Para subir, para agradar, para manipular. Então, o contexto histórico aqui, você vai ver que Israel vivia um período de grandes instabilidades políticas. Reis eram derrubados, conspirações eram comuns na época. As traições aconteciam dentro do próprio governo. Isso significa que líderes eram sustentados por mentira. Decisões eram baseadas em engano. O poder era mantido por corrupção. Olha o coração do homem. Então, a liderança e o povo na época, eles estavam ligados pelo pecado, conectados pelo pecado. Então, o povo pecava para agradar os líderes, aceitavam o pecado para se manter. Era um sistema inteiro corrompido. Então, quando a mentira se torna útil, a verdade deixa de ser desejada. E esse texto aqui não fala apenas de Israel. Ele revela um princípio espiritual que continua hoje. Quando o coração se afasta de Deus, o pecado deixa de ser combatido e passa a ser usado como ferramenta. E as pessoas começam a adaptar a verdade, distorcer a realidade e viver de aparência. Tudo para agradar pessoas, tudo para manter posições, e tudo para evitar um confronto. Quando agradar pessoas se torna mais importante do que agradar a Deus, a verdade será sacrificada. E isso pode acontecer em qualquer nível, na sociedade, na liderança, na igreja, no coração individual. Então, irmãos, quantas vezes alguém esconde a verdade, distorceu a realidade e se ajustou ao ambiente para não perder uma aceitação? Entende? O coração que abandona Deus não para de pecar. Ele aprende a usar o pecado. Então, o que Osés está mostrando é que o problema não era apenas moral, era algo estruturado já. Era espiritual, era profundo. O pecado já não era um acidente, entende? Tropecei. Não era isso, era um sistema. Já existia um processo.
Então, uma sociedade, ela entra em colapso quando o pecado deixa de ser vergonhoso e passa a ser uma estratégia. O que Oséias faz aqui é pintar um quadro forte, um quadro perturbador. Um quadro de uma nação onde o pecado não é ocasional. O pecado é constante. O pecado era planejado. Então, a imagem central que aparece 3 vezes no texto é o forno aceso, forno quente, forno consumindo. Então, o coração do povo estava inflamado pelo pecado continuamente, intensamente e sem controle. E aí você vê o pecado como um desejo contínuo no povo. Todos eles são adúlteros, diz o texto, como um forno aceso pelo padeiro. Aqui começa a imagem. O forno não é aceso só quando precisa, entende? Ele fica quente o tempo todo. Isso significa, o pecado não era um momento, era um estado. Então, o coração estava sempre desejando, sempre buscando, sempre pronto para pecar. O pecado não era uma queda, era uma condição permanente. Isso é muito sério. Porque mostra com que o pecado não estava apenas nas ações, estava no coração. Eles não apenas pecavam, eles queriam pecar. O problema não é apenas cair no pecado, é amar o pecado a ponto de você desejá-lo mais e mais. E aí você vê o texto dizendo, no dia da festa do rei, os príncipes se tornaram doentes com vinho. Os líderes estavam embriagados, descontrolados, dominados por excessos. Em vez de governar, estavam se destruindo. E o contexto aqui, que esse período foi marcado por uma instabilidade política, de assassinatos de reis, de conspirações internas, líderes bêbados, governo fraco e nação vulnerável. Então, quando os líderes perdem o controle de si, o povo perde uma direção. Isso revela um princípio. O pecado da liderança influencia toda a nação. O pecado do líder não fica no líder. Faz com que se espalhasse no meio do povo. E aí o texto vai dizer, preparam o coração como um forno. Aqui o texto revela algo ainda mais profundo. O pecado não era impulsivo, ele era planejado. Eles preparavam o coração, eles ficavam de espreita, eles esperavam o momento certo para pecar. Isso não é fraqueza, isso é uma intenção. O pecado deliberado é mais perigoso do que o pecado impulsivo. Quando eu falo no sentido da intenção.
E aí a Bíblia diz: toda noite dorme o seu furor, pela manhã arde como fogo, o pecado nunca esfria, ele apenas guarda o momento. O pecado está lá, esperando o momento certo. O pecado não desaparece quando nós não o praticamos. Ele não desaparece. Ele espera até a próxima oportunidade. E aí você vê, todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Aqui chegamos a um resultado. O pecado que começou no coração agora destrói tudo. Destrói justiça, destrói liderança, destrói a estabilidade da nação. E todos os seus reis caem. Depois da morte de Jeroboão II, um período de poucas décadas, vários reis que assumiram o trono foram assassinados por seus sucessores. O palácio tornou-se um antro de criminosos. O sistema político se encontrou num colapso só. O pecado interno virou destruição externa. Porque o pecado que é alimentado no coração acaba destruindo tudo ao nosso redor. E aí a Bíblia diz que ninguém há entre eles que me invoque. Esse é o ponto assustador, meus irmãos. Porque era muito pecado, era muita corrupção, era muita crise. Mas nenhuma oração, nenhum clamor. O maior sinal de instabilidade não é o pecado, é a ausência de busca por Deus. E esse texto mostra uma progressão, o desejo pelo pecado, a prática constante, planejamento do mal, destruição total e a ausência de Deus. Quando o pecado governa o coração, ele destrói a vida, afasta a alma de Deus. Esse texto não é apenas histórico para nós. Ele é espiritual, ele mostra o que acontece quando o pecado não é tratado, quando o coração não é confrontado e quando não buscamos a Deus. E o pecado começa no coração, mas nunca termina no coração. E o bolo, a massa, o pão que não foi virado. Israel perdeu o equilíbrio espiritual porque se afastou de Deus e se misturou com o mundo e nem percebeu sua própria condição. Aí mostra um coração dividido. Efraim se mistura com os povos. É um pão, é um bolo que não foi virado. Aqui, esta imagem principal, um pão, um bolo que não foi virado. Naquela época, o pão era assado sobre pedras em brasas. Se não fosse virado, queimava de um lado, ficava cru do outro, e não servia para nada. Então Israel estava assim, misturado com as nações diante de Deus. E distante de Deus espiritualmente desequilibrado. Como um mundo contaminado e com Deus superficial. Um povo superficial. Um povo que é influenciado, ao invés de influenciar.
Um coração dividido nunca será saudável diante de Deus. Então, Israel foi chamado para influenciar as nações. Mas fez o contrário, foi influenciado por elas. Quando o povo de Deus se parece com o mundo, ele perde a capacidade de influenciar o mundo. E isso acontece hoje, quando a fé é parcial. A entrega é incompleta. A vida é dividida. Deus não aceita metade de coração. Ele exige o coração por inteiro. Eu não posso ter um coração, um pedacinho do coração na igreja e um pedacinho do coração no mundo. Israel buscou ajuda nas nações, mas acabou sendo explorado pelas nações, que o próprio buscou. Pagava mais tributos, sustentava outros povos, era oprimido economicamente, eles estavam perdendo força e eles não percebiam isso. O pecado começa prometendo ajuda para nós, mas termina consumindo nossas forças. Quantas vezes isso acontece hoje conosco? As pessoas buscam segurança fora de Deus, busca apoio no mundo e termina mais fraco do que começou em sua busca. Aquilo que nós buscamos fora de Deus pode estar drenando a nossa vida, a nossa alma. A cinza espalhava-se pelo seu cabelo, mas ele nem reparava. Cabelos brancos, envelhecimento. Israel estava enfraquecendo, perdendo vigor, entrando num declínio e não percebia a perda de força espiritual sem consequência. O maior perigo não é apenas enfraquecer, é enfraquecer sem perceber. Esse é o perigo. É por isso que nós precisamos examinar, parar para observar como vai o nosso caminhar. Isso é muito atual, meus irmãos. Uma pessoa pode continuar frequentando, continuar falando e continuar ativa, mas já está espiritualmente enfraquecida. A aparência pode permanecer forte, enquanto o interior já está em declínio. Uma pessoa veio conversar comigo no enterro e falou assim: meu pai estava com uma aparência boa. E quando você conversa, você nem diz que ele está com câncer. E é assim que acontece conosco. A soberba de Israel abertamente o acusa. Então aqui está a raiz de um problema. A soberba. A soberba impede o arrependimento. A soberba impede a percepção. E a soberba nos impede de nos voltar para Deus. A soberba não apenas nos afasta de Deus, ela impede o retorno a Deus. A Bíblia diz: todavia, não voltam para o Senhor. Esse é um momento gravíssimo. Estavam sofrendo.
estavam perdendo força, estavam em declínio, mas não voltavam para Deus. O sofrimento não transforma ninguém se o coração não se humilhar diante de Deus. Não adianta eu subir ou ir a pé daqui no fim do mundo. Não adianta eu subir uma escadaria por um sofrimento, por aqui não adianta, se o coração não se humilhar diante de Deus. Nem o buscam em tudo isso, diz o texto. Mesmo com crise, perdas, sinais claros, eles não buscaram a Deus. O coração endurecido não responde nem à disciplina de Deus. O texto mostra 4 marcas de um coração afastado. Mistura com o mundo, perde a força espiritual, declínio sem percepção e a resistência em voltar para Deus. E esse texto mostra um problema que só Deus pode resolver: o coração dividido, o coração enganado e o coração endurecido. Somente Deus pode transformar um coração dividido em um coração totalmente rendido a Ele. Somente Deus. E a Bíblia diz: uma pomba enganada. Israel rejeitou Deus e passou a buscar soluções erradas, tornando-se espiritualmente ingênuo, instável e vulnerável ao juízo. Buscando refúgio errado, Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, chama o quê? O Egito e vão para a Síria. Agora Israel é comparado a uma pomba ingênua, sem direção, facilmente enganada. Israel estava assim, correndo de um lado para o outro, buscando ajuda em tudo menos em Deus. Ora era o Egito, ora era a Síria. Quem busca a Deus vive correndo. Quem não busca a Deus vive correndo, mas nunca encontra uma direção. Essa é uma visão, é uma imagem de um ser buscando qualquer direção menos a Deus. E o problema aqui não era falta de movimento, era falta de direção correta. Nem todo movimento é um progresso. Nem todo movimento é um progresso. Às vezes é apenas desespero sem direção. E aí, quando foi, sobre eles estenderei a minha rede, diz o Senhor. Agora Deus responde: Israel pensa que está fugindo, mas na verdade está sendo conduzido ao juízo. Deus usa a própria livre agência deles. Essa é a visão, esse é o panorama. Para quê? Para discipliná-los. Eles correm, mas não escapam. As decisões erradas não são neutras. Elas produzem consequências. Aquilo que você escolhe longe de Deus pode se tornar um instrumento da disciplina de Deus. Ai deles, porque fugiram de mim. Aqui está o problema central. Não é apenas erro, é a fuga de Deus. Eu os remiria, mas eles falam mentiras. Isso é muito sério. Não é falta de oportunidade aqui, isso é uma rejeição. O maior perigo não é não ouvir a verdade, é rejeitar a verdade que já foi ouvida. Não clamam a mim de coração,
Diz o texto: aqui está o diagnóstico mais profundo. Até oro, mas não de verdade. Dão ouvidos, ou melhor, dão uivos nas suas camas. Eles choravam, mas não por arrependimento. Eles estavam chorando aqui porque estava doendo. Chorar pelas consequências não é o mesmo que se arrepender do pecado. Para o trigo e para o vinho se ajuntam. Eles buscavam provisão, prazer, satisfação, mas não buscavam o Deus de Israel, o nosso Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Deus de Jacó. Muitos querem o que Deus pode dar, mas não querem o próprio Deus. Esse é o problema do nosso século. Eu os fortaleci, mas maquinam contra mim. Aqui Deus revela algo também que é muito triste. Ele cuidou, Ele sustentou, Ele fortaleceu, mas o povo respondeu com rebelião. A graça foi desprezada. A maior tragédia não é não receber a graça. A maior tragédia é desprezar a graça recebida. Isso revela o coração humano. Deus abençoa, Deus sustenta, Deus cuida, mas mesmo assim o coração pode se afastar de Deus. E aí o texto mostra algumas marcas aqui de um coração afastado de Deus. Busca ajuda em um lugar errado. Não percebe o juízo de Deus. Tenta resistir à graça. Existe uma busca de coisas e não a Deus. Buscam outras coisas e não buscam Deus. E responde com ingratidão ao Deus Todo-Poderoso. O coração que rejeita Deus nunca para de buscar, mas sempre busca no lugar errado. O buraco é tão grande que somente Deus pode preencher, que a pessoa tenta buscar em todas as outras coisas, rejeitando o único que pode preencher a lacuna. Busca em tudo quanto é lugar, menos aos pés do Senhor. E esse texto mostra um homem perdido, sem direção, sem discernimento, sem arrependimento. E isso aponta para uma necessidade de algo maior, um novo coração, uma nova direção, uma nova vida. Somente Deus pode transformar um coração enganado em um coração que verdadeiramente o busca. E aí a Bíblia diz, aqui já vai terminando, um arco enganoso. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Tornam-se como um arco enganoso. O que é um arco enganoso, meus irmãos? Depois de tudo que vimos no capítulo, Deus encerra com a imagem mais forte de todas. Antes foi forno, pão, bolo, né? E pomba. Agora é guerra. Agora é vida ou morte. A imagem do arco é o que? Um arco era o que? Era uma arma de precisão. Uma arma de defesa e também de ataque. Mas aqui Deus diz, arco enganoso. Um arco enganoso é um arco defeituoso. Parece funcionar, mas falha na hora decisiva. A flecha não vai, ela não sai. O alvo não é atingido, ou quando sai não é atingido.
o guerreiro fica exposto. O maior perigo não é parecer forte, é falhar na hora em que mais se precisa. Israel parecia povo de Deus, tinha história com Deus, tinha promessa, tinha aliança, mas a prática era inútil espiritualmente. Não obedecia, não se rendia, não voltava para a verdade. Eles tinham a aparência de povo de Deus, mas não tinham resposta ao Deus da aliança. Voltaram, mas erraram o destino. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Entende? Isso aqui é assustador. Houve um movimento, houve uma tentativa, houve uma reação, mas não houve arrependimento verdadeiro. Nem todo retorno é arrependimento. Às vezes é apenas mudança de direção sem transformação de coração. Eles voltavam para a aliança, eles voltavam para estratégias, voltavam para soluções humanas, mas não voltavam para Deus. Eles voltavam para outras alianças, mas não voltavam para Deus. Nós podemos mudar muitas coisas na nossa vida e ainda assim nunca ter voltado para Deus. Um arco defeituoso não protege, meus irmãos, porque o inimigo pode vir e um arco defeituoso não há defesa. O ataque vem e a gente não consegue responder. Israel se tornou vulnerável, mas não porque a Síria era forte, mas porque Deus os entregou. O maior perigo não é a força do inimigo, é quando Deus deixa de ser a sua proteção. Isso sim é um verdadeiro perigo para as nossas vidas. Caem a espada os seus príncipes, e agora o texto chega ao fim. Líderes caem, podem cair. Estrutura cai. Tudo aquilo que parecia forte desmorona. Aquilo que é construído sem Deus pode até subir, mas não permanece em Deus. E é isso, uma humilhação final. Serão motivos de escárnio. Israel, que se achava forte, agora é motivo de vergonha. A soberba virou humilhação para eles. Segurança virou vergonha. A força virou fraqueza. A soberba sempre promete exaltação, mas sempre termina em humilhação. Irmãos, esse texto não termina com consolo, ele termina com um alerta. É possível conhecer a verdade, viver no meio do povo de Deus, ter história com Deus e ainda assim termina com um arco enganoso. O perigo é começar bem. Melhor, o perigo não é começar bem, é terminar infiel a Deus. Deus não busca aparência, Deus não busca movimento, Deus não busca atividade religiosa, Deus busca um coração rendido, um retorno verdadeiro, uma vida alinhada com Ele. Isso sim Deus busca. Deus não aceita retornos incompletos, Ele exige rendição total. E aqui está a esperança. Porque onde Israel falhou, Cristo não falhou. Cristo não foi um arco enganoso.
Cristo foi perfeito, Cristo foi fiel, Cristo cumpriu a vontade do Pai até o fim. E na cruz, ele recebeu o juízo que nós merecíamos. Cristo foi fiel onde nós falhamos, para que nele possamos ser restaurados na verdade e de verdade em verdade. Que Deus nos livre de parecer prontos, mas falhar na hora decisiva. Que Deus nos livre disso. Irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus santo, justo e verdadeiro, nós nos colocamos diante de Ti com reverência, porque a Tua palavra revelou o nosso coração nesta manhã. Ó Deus, muitas das vezes nós nos colocamos parecido como esse povo de Israel, e nós parecemos de fato. Um coração exposto, mas não quebrantado. Um coração que sabe, mas não responde. Tu tens nos buscado, Tu tens falado conosco, Tu tens nos confrontado, mas quantas vezes seguimos vivendo como se o Senhor não estivesse vendo? Perdoa-nos, Senhor, pela falta de consciência do Teu olhar, pela leveza com que tratamos o pecado, pela facilidade com que nos acostumamos com aquilo que Te desagrada. Senhor, livra-nos de um coração inflamado pelo pecado. Livra-nos de desejos que não Te honram. Livra-nos de amar aquilo que o Senhor rejeita. Não permita que o pecado se torne parte da nossa vida. Não permita que ele se torne hábito. Não permita que ele se torne sistema dentro de nós, ó Pai. Ó Deus, livra-nos de sermos um coração dividido. Não queremos ser como pão que não foi virado. Não queremos viver metade para o mundo e metade para o Senhor. Queremos um coração inteiro, rendido, consagrado, transformado pela Sua graça. Senhor, quantas vezes corremos para lugares errados, buscando, ó Deus querido, ajuda onde não há salvação. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas das vezes buscamos soluções antes de buscarmos o Senhor. Ensina-nos a voltar, mas não apenas a voltar, ensina-nos a voltar para o Altíssimo. Ó Deus, livra-nos de sermos como um arco enganoso. Não queremos parecer fortes e falharmos na hora decisiva. Não queremos aparência espiritual, nem realidade espiritual, sem realidade espiritual, Senhor. Queremos ser verdadeiros diante de Ti, fiéis diante de Ti, firmes diante de Ti. Senhor, reconhecemos que o problema não está fora, está dentro. O coração é enganoso, o coração é inclinado ao mal. Por isso Te pedimos, não apenas melhora, mas transforma, Senhor Jesus Cristo. Cria em nós um coração novo, renova dentro de nós um espírito firme, quebra o nosso orgulho, derruba a nossa soberba, desperta a nossa consciência. E nós Te agradecemos porque há esperança, porque onde nós falhamos, Cristo foi perfeito. Ele não foi um arco enganoso, Ele não falhou, Ele não se desviou, Ele não se corrompeu. Na cruz, Ele recebeu o juízo que nós merecíamos, e pelo sangue derramado no Calvário, há perdão, há restauração, há nova vida. Ó Deus, leva-nos de volta à cruz, leva-nos de volta à verdade, leva-nos de volta à dependência de Ti. Que não sejamos um povo apenas religioso, mas um povo regenerado, que não sejamos apenas ouvintes, mas transformados pela Tua graça. Recebe, Senhor,
não apenas nossas palavras, mas a nossa vida nesta manhã. É o que pedimos a Ti, no nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos que esperam a volta do Mestre Jesus. O povo de Deus diga amém. Amém. Deus vos abençoe e vão em paz.